Vamos falar de um assunto que deixa muita mulher preocupada, a endometriose. Doutora Flávia Fairbanks, que é ginecologista, está com a gente. Vamos tirar suas dúvidas. Então, mande suas perguntas. Seja muito bem-vinda. Como muito vai? obrigada. Tudo obrigada bem? Pelo convite. Tudo Agradeço. ótimo. E acho que as mulheres ficam muito preocupadas, porque quando a gente fala em endometriose, a gente acaba ligando tanta coisa, né? Infertilidade, dores. Muitas dores, na verdade, acomete um número muito grande de mulheres, né? Quase 10% das mulheres em idade reprodutiva. Então, realmente é um assunto que eu acho que merece ser discutido. Agora, 10% das mulheres em idade produtiva têm endometriose, mas uma boa parte não sabe que tem a doença, né? Exato, porque às vezes os sintomas não são valorizados, né? Ainda existe aquele mito de que cólica menstrual super forte é normal, quando o casar passa. Então, às vezes, as pessoas não valorizam adequadamente e não buscam ajuda. E por que causa tanta dor? O que é a endometriose? Ela é a saída do tecido de dentro do útero, acho que era legal daqui a pouco a gente mostrar. Exatamente. Então, olha, aqui a gente tem um moldezinho, onde mostra o aparelho reprodutor feminino, e aqui esse órgão central é o útero. E esse tecido rosa claro é o endométrio. Esse endométrio, o caminho natural dele é ele sair pela vagina junto com o sangue na menstruação. Então, quando a gente não tem o óvulo fecundado, exato. Então o útero acaba descamando e esse endométrio é eliminado, ele é eliminado pela menstruação. vagina por menstruação. Em algumas mulheres, esse endométrio acaba saindo através das trompas, a gente vê aqui que tem um caminho natural. Ele retorna, né? Ele faz um refluxo, exato. E ele cai aqui dentro da barriga, próximo aos outros órgãos, a região atrás do útero e tudo, e implanta. E é um tecido que responde aos hormônios. Então, conforme nos ciclos sucessivos menstruais, esse endométrio local aqui volta a menstruar, aquele tecido que implantou dentro da barriga também menstrua. Então, quer dizer, vamos dizer que um pouco desse meu endométrio vai e cola no meu ovário. Exato. Quando eu menstruo, quando há essa descamação do útero, aquele foco que está no meu ovário menstrua junto. Exatamente, isso Só causa inflamação. O sangue dele fica no meu abdômen. Isso, fica preso, inflama tudo, faz aderência entre os órgãos e gera dor. A aderência, ele vai colando um órgão no outro. Juntando e distorcendo totalmente a anatomia ali do local. Como se fosse um piche, né? É difícil, é mais ou menos isso. Normalmente, a mulher é acometida não só por um foco, né, de endometriose. Raramente ele é um foco único, né? É muito comum a paciente ter vários focos na pelve e às vezes uns focos até em locais mais longes, né? Então existem relatos de endometriose no pulmão, no coração, no septo nasal, tem coisas bastante esquisitas. Ele vai pela corrente sanguínea? Então, pode disseminar pela corrente sanguínea, pelos vasos linfáticos e tem outras teorias também que explicam que às vezes pequenos resquícios de tecido da época que a gente era embrião podem voltar a menstruar futuramente através de alguns estímulos e desenvolver esses focos bastante longínquos. Mas mais uma vez a hereditariedade conta na endometriose? Bastante. Então existe uma causa genética, tanto é que a participação e a ocorrência da doença em parentes, por exemplo, de primeiro grau é mais alta do que a população geral. Hábitos e estilo de vida também, exposição a situações que a gente acha que são relacionadas a monóxido de carbono, as dioxinas, então poluição, estresse ambiental, mulheres da cidade, tudo isso está envolvido. E o estímulo hormonal permanente. Quer dizer, de uns anos para cá tem se percebido o aumento de mulheres com endometriose? Muito mais. No mundo, estima-se que tem mais de 180 milhões de mulheres com endometriose. Agora, vamos lembrar que são 180 milhões de mulheres que sofrem com dores extremamente fortes também, né? Exato. São bastante comuns, não só as dores na menstruação, a dor na relação sexual, dor para evacuar durante a menstruação. Então, tem mulheres que, além da cólica menstrual, têm uma dor terrível para evacuar quando estão menstruadas, como se o intestino travasse. Isso também não é normal. Mas até que a pessoa relacione uma coisa com a outra, às vezes é difícil ela entender que são problemas distintos e que merece ajuda, né? Quando se fala em tratamento de endometriose, a gente fala numa gama também muito grande, né? Exato. A gente tem que diferenciar caso a caso, logicamente, porque a doença ela tem 4 estágios ou 4 fases, né? Então tem aquelas que são mais levinhas, que a gente pode tratar com medicamentos via oral, com pílula anticoncepcional, com uso de algum hormônio, e tem aquelas que são mais severas, que vão precisar, às vezes, de um procedimento cirúrgico para limpar um pouco os focos da barriga e depois usar um tratamento medicamentoso. Então precisa ver que caso é e como é que ela vai ser tratada melhor. Voltando aqui com a doutora Flávia Fairbanks, que é ginecologista, temos uns mitos e verdades. Um primeiro deles, a endometriose não tem cura.
Então, realmente não tem cura, porque na verdade a gente entende por cura a ausência de risco de recidiva e realmente você falar com o paciente que não sobrou nenhum foco. O que a gente tem é o controle. Então, é uma doença que uma vez diagnosticada, você faz um tratamento e a partir dali ela entra numa vigilância enquanto estiver na época antes da menopausa, que ainda tem hormônio circulando, isso pode recidivar. Quer dizer, durante o período fértil, essa mulher vai ter que ficar atenta. Exatamente. Depois da menopausa, ela pode relaxar um pouquinho. Então, é uma verdade. Mas uma vez que ela relaxa, se ela vai relaxar se ela não teve nenhuma consequência já da doença, né? Quer dizer, se não teve aderência, não são todos os órgãos, né? Que a gente consegue, através da cirurgia, retirar esses focos totalmente ou pedaços do órgão. Isso depende exatamente de onde está a doença, né? Porque claramente ela pode estar num lugar onde você possa mexer sem maiores consequências, ou às vezes ela pega um intestino, uma bexiga, alguma questão dessa, que você precisa ter muito mais cuidado para não danificar. A gente não quer causar mais prejuízo do que a doença já causou. Você pode mutilar. Exatamente. Né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Aumento do fluxo menstrual, cólicas intensas e dor durante a relação sexual podem ser sintomas de endometriose. Perfeito, isso mesmo. Verdade, né? Esses são os sintomas mais importantes e, inclusive, um que a gente precisa acrescentar aqui é a dificuldade para engravidar. Então, tem muitas mulheres que, além de tudo isso, ainda estão tentando engravidar sem sucesso e tem outras que não têm os sintomas de dor e tem só infertilidade. Para a gente ter uma ideia, 50% das pacientes com endometriose têm alguma dificuldade para engravidar. Agora, quando que se considera que a mulher está com dificuldade para engravidar? Quanto tempo depois que ela para Todos os com contraceptivo? 1 ano depois de uso de nenhum tipo de método anticoncepcional com relações sexuais frequentes. A gente não tem o número exatamente dessas relações, mas não adianta ela ter uma a cada 2 meses que ela não está testando o organismo. Então, pela Organização Mundial de Saúde, 1 ano de tentativa sem uso de método anticoncepcional já é suficiente para um casal saudável engravidar. Vamos ver mais um? A endometriose está diretamente ligada ao desenvolvimento do câncer no ovário. Não, é assim. Né? Existe uma possibilidade da ocorrência de um tipo específico de câncer de ovário que tem uma frequência um pouco maior que a população geral em mulheres que tiveram endometriose no ovário. Mas quando a gente fala isso, tem que tomar muito cuidado porque nem sempre a endometriose pega o ovário. Então vamos supor que uma paciente teve uma endometriose atrás do útero. Ela não tem nenhuma relação com câncer de ovário. Se ela teve no intestino ou na bexiga, também não. Aquelas que tiveram no ovário têm um risco um pouco aumentado em relação a mulheres que nunca tiveram nada de doenças ovarianas. Agora, se esse foco de endometriose está, por exemplo, no intestino, essa mulher corre um risco maior de câncer de intestino? Não, em absoluto. É bom saber, porque senão as pessoas que acabam tendo esse diagnóstico ficam já muito preocupadas, né? Não é o caso. Tá, vamos ver mais uma? A falta de tratamento da endometriose pode fazer com que a doença atinja outros órgãos. Exato. Infelizmente, a gente viu que ela é um processo crônico e cada mês que o tecido menstrual, também fora do útero, menstrua, ele gera mais dor, mais focos e mais aderência. E isso claramente vai causando aderências na pelve e fazendo com que a doença possa ir atingindo os órgãos consecutivos. Então, não é possível uma paciente ter endometriose e esquecer disso e não fazer nada. Ela precisa fazer algum tipo de tratamento. A ultrassonografia consegue visualizar direitinho de abdômen esses focos? Então, tem que ser um ultrassom bastante específico. Existe um ultrassom que a gente pede para a paciente fazer um preparo do intestino. Então, ela vai usar um laxante antes de fazer o ultrassom, o que não é convencional em qualquer ultrassom. E aí, sim, a gente permite, desde que o examinador ou o ultrassonografista seja bastante habilitado, ele consegue enxergar. Para quando a paciente não tem essa possibilidade, ela pode fazer a ressonância magnética, que essa vê muito bem os focos. Que às vezes são focos tão pequenininhos, Exato. Né? E espalhados, é difícil fazer uma visão conjunta, né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A doença pode surgir em qualquer fase da vida. Então, essa afirmação é um pouco perigosa porque, na verdade, não existe a endometriose na infância e na pós-menopausa também. Então, não é qualquer fase da vida, mas durante o período de vida reprodutiva, que é aquele que é compreendido entre a primeira menstruação e a menopausa, aí sim ela pode acontecer. Mas que, gente, é um período muito grande da vida da mulher. Na verdade, você vai pensar em 40 anos, mais ou menos, né? No mínimo, né? Dos 10, 11, 12 até os 50, mais ou menos. Então, ela pode acontecer em qualquer período da vida reprodutiva. O que, gente, já faz e traz muito sofrimento para essa mulher. Faz muito estrago e traz muito sofrimento, né? Isso. Voltando com a doutora Flávia, ó. Vamos ver as perguntas que surgiram, tem muita dúvida por aqui, ó. A Kelly Bevenuti diz o seguinte: descobri a endometriose há 3 anos. Tenho mais chances de perder o bebê ou de ter uma gravidez de risco devido à endometriose?
Então, na verdade, Kelly, eu acho que para você ficar tranquila, você tem que entender o seguinte, a sua maior dificuldade, dependendo do grau da doença, talvez seja de fato em engravidar. Uma vez grávida, os primeiros 3 meses a gente faz uma vigilância um pouquinho maior, às vezes o obstetra vai suplementar a progesterona para ajudar a segurar um pouquinho, mas depois disso a gestação vai muito bem. Até porque a gente sabe que a própria gravidez é um maravilhoso tratamento para endometriose. Porque você não tem o sangramento, Não né? tem, você entra, né, na que a gente chama de amenorreia, quer dizer, não menstrua, depois você emenda a amamentação, que também não menstrua, e a placenta protege muito, porque ela libera muita progesterona, que é um hormônio ótimo para atrofiar o foco da endometriose. Então ela tem que ficar atenta quando ela quiser engravidar, para ver se ela vai ter essa dificuldade de engravidar. Fora isso, tranquilo, depois vai né? tranquilo. Um beijo pra você, viu, Kelly? Vamos ver mais uma? Leila Nakarato. Devo parar com todos os medicamentos para endometriose durante a gravidez? Sim, porque na verdade esses medicamentos eles se baseiam no bloqueio hormonal. E isso não pode acontecer para deixar que a gravidez curse naturalmente. Porque senão a gente perde o bebê, né? Exatamente. Você precisa daqueles hormônios a partir de um determinado momento para manter a gestação. Verdade. Vamos ver mais uma? Beijinho, Leila. Paula Mello. Tenho cólicas intensas durante o período menstrual e dores abdominais. Como diferenciar uma cólica normal da característica da endometriose? Essa pergunta é ótima, porque na verdade existe o tal do mito, como a gente falou, de que cólica é normal. Realmente uma coliquinha, um desconforto, aquela sensação de que você sabe que vai vir a menstruação, ou um desconforto leve no primeiro dia, que você toma um analgésico ou um anti-inflamatório e passa, isso é normal, muitas mulheres têm. O que acontece de característico na endometriose é que essa cólica ela vai se tornando cada vez mais progressiva. Então, por exemplo, no primeiro mês você toma um remedinho e passa. No segundo você toma o remédio e já não passa, fica mais ou menos. No terceiro ou no quarto você toma o remédio, não alivia nada. No quinto ou sexto está no pronto-socorro tomando remédio na veia. Quer dizer, não é normal. Não pode acontecer isso. Então, a cólica da endometriose ela é uma cólica progressiva, cada vez mais intensa e que atrapalha nitidamente o dia a dia da paciente. Se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas acho que a gente não tem que esperar chegar num ponto desse, não, Eu né? também acho que não. Começou a perceber que aquela sua coliquinha está mudando de padrão, vale a pena ir dar uma olhada. Mesmo porque a gente, se está tendo muita dor, é porque outros focos estão se formando. Então, para que esperar a situação piorar? Concordo com você. Então, Paula, vai no seu médico, faça os exames direitinho, tá? Exato. Vamos ver mais uma? Eliana Pérez. Tomo pílula anticoncepcional há 7 anos. Quem toma pílula por muito tempo tem menos chances de desenvolver endometriose? Tem. Sabe por quê, Eliana? É o seguinte, quando você usa a pílula, você reduz a quantidade de menstruação. É nítido que aquela paciente que menstruava 1 semana, 8 dias, passa a tomar a pílula, começa a menstruar 3, 4 dias. Então, se o fluxo é menor, claramente menos material cai dentro da barriga. Além disso, a pílula, ela tem hormônios sintéticos que não estimulam os focos da endometriose. Então, um bom tratamento para endometriose justamente é usar a pílula e as pacientes que usam pílula têm chance menor de ter a doença. Então, Eliana, tá fazendo a coisa certa. Sim, Né? se não tiver contraindicação para a pílula, Sim. né? Porque você tem que tomar cuidado, eu não quero estimular ninguém aí na farmácia começar a tomar pílula Não, tem que ser sem indicada pelo conversar médico, com o né? médico, exatamente. Porque fumantes, mulheres que têm na família ou já tiveram trombose, Tromboses, outros hoje em problemas, dia tem né? outras questões que precisam ser vistas também. Não dá para brincar. Um beijo, Eliana. Vamos ver mais uma? Lucília. Como é realizada a cirurgia para endometriose? A laparoscopia é a mais indicada para todos os casos? Então, hoje em dia, cada vez mais a gente usa a laparoscopia porque ela permite que a visão da barriga por dentro da pelve e dos outros órgãos do abdômen é muito melhor com a laparoscopia, que você amplia e você está vendo com uma ótica, né? Então, a gente costuma priorizar a laparoscopia. São aqueles cortezinhos pequenininhos Isso. que se entra com uma câmerazinha, Pra gente, né? Exato, daí você faz uns 3 ou 4 cortinhos e isso permite que a gente entre com pinças e mexa na barriga como um todo. Eventualmente, a paciente tem alguma contraindicação para fazer laparoscopia, uma contraindicação anestésica, alguma questão particular. Aí, nesses casos, ainda se faz a cirurgia aberta convencional. Mas, sem sombra de dúvida, se você puder optar, vale a pena fazer a laparoscopia. E a recuperação é muito mais rápida, né? Muito mais rápida e a efetividade da cirurgia, porque a gente mapeia a barriga inteira, é muito maior. Mas vai da habilidade do médico também, não vai? Encontrar Sem esses dúvida. pequenos focos. Tem que ter muito cuidado, é uma cirurgia que não é rápida. Às vezes a paciente olha e fala, nossa, mas como pode ter feito tanta coisa por tão pouco espaço? Mas assim, tem que ser muito minucioso, porque não adianta nada você ir operar e sair da cirurgia mantendo as suas características, a sua dor, o desconforto, então tem que ser bem cuidadoso.
Tem alguma indicação cirúrgica de idade ou não? Esperar um tempo para ver se essa mulher responde de uma forma diferente a outros tratamentos? Na verdade, tem uma de tempo, né? Se os sintomas não forem muito severos e a paciente tiver pouca doença, o que mostra, o que é examinado, então, em consultório, junto com os exames complementares, o ultrassom ou a ressonância, a gente tenta um tratamento clínico como a primeira opção. Mas, sabidamente, se ela passar mais de um ano sem resposta ou sem uma melhora expressiva, essa paciente já tem indicação para um método cirúrgico. E as pacientes que já desde o início se mostram com quadros graves, claramente se beneficiam de uma limpeza cirúrgica para depois ir para o tratamento clínico. Depois demora demais, mesmo que alguns focos apareçam, para que esses focos Recidivem. Sim, sem dúvida. Um beijo, Lucília. Vamos ver mais uma? A última de hoje? Lara Rodrigues. A endometriose pode ser genética? Minha mãe e minha irmã têm. E eu estou com medo de ter a doença também. Pode. A gente sabe que existe uma estimativa de uma chance maior, principalmente em parentes de primeiro grau, e ela refere duas parentes, né? Porque parente de primeiro grau é ou para cima, ou para o lado, ou para baixo. É mãe, irmã e filha. Então, no caso, ela tem duas parentes de primeiro grau, ela tem uma chance maior. Mas o mais importante do que ter as parentes é ter os sintomas. Então, no caso, se ela tiver os sintomas, tipo, tem a mãe e a irmã, e também cólicas, ou dor na relação, ou dificuldade para engravidar, essa moça precisa realmente procurar ajuda. Mas também não quer dizer que ela está carimbada que ela vai ter endometriose, de jeito nenhum, né? Ela tem uma chance maior, isso não é certeza de nada. E também quem não tem casos na família de endometriose pode ter doença. Sem dúvida, vale para os dois lados, tem né? que tomar cuidado mesmo assim. Olha, a doutora Flávia Fairbanks, ela, claro que volta mais vezes, você querendo sugerir algum tema, fique à vontade, porque quando a gente fala em saúde, por mais que a gente fale, já abordamos esse tema algumas vezes, sempre tem tantas perguntas a serem feitas, sempre né, interessa, doutora? né? O organismo feminino não é simples, Não, né? é bem complexo. E eu acho que a maior parte das mulheres tem vergonha quando chega num consultório de perguntarem. Isso a gente fala sempre aqui. Não pode ter vergonha, não, né? Não, eu acho que o mais legal é a paciente se preparar para a consulta. Porque aquele espaço que você tem, tá com o profissional ali, é tudo de bom poder estar esclarecido. Anota as dúvidas. Melhor coisa. Mesmo que para você não tenha nada a ver o que você vai colocar, às vezes pra gente que é leigo não significa nada. E pro profissional é um detalhezinho que vai ajudar num diagnóstico mais preciso, né? E hoje em dia que tem tanta informação na mídia, na internet, às vezes a pessoa não sabe nem como filtrar isso, vale muito a pena esclarecer em consultório. Também acho. Vamos conversar com quem entende do assunto, é sempre melhor, né? Vou passar o site para vocês da doutora Flávia, é o www.flaviafairbanks.com.br. Lá você sabe mais sobre o trabalho dela e qualquer sugestão que você tenha a fazer, mande pra gente. Doutora Flávia retorna e a gente fala sobre o assunto para você. Muito obrigada. Adorei sua participação. Obrigada, eu agradeço mesmo. muito. Muito esclarecedor.